Nesta semana, nós vamos continuar ouvindo o sermão do apóstolo Paulo, o sermão do apóstolo Paulo aos Efésios. O capítulo 5 da carta aos Efésios trata da maneira de viver dos crentes. Como é que os crentes deviam se comportar? Qual devia ser o modo de vida dos crentes naquele primeiro século? Dos crentes gentios que haviam se convertido e dos crentes judeus que também haviam se convertido agora ao Senhor Jesus. Nos versos 1 a 20 de Efésios 5, nós encontramos algumas orientações. Ser imitadores de Deus como filho amado. Como é que nós somos imitadores de Deus, irmãos? Seguindo a vida em amor, em perdão, em bondade. Mas ainda andar em amor, assim como Cristo andou. O apóstolo Paulo diz assim: vocês antes eram trevas, agora vocês são luz. Andem então como filhos da luz, andai como sábios, aproveitando o tempo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo é o conselho que o apóstolo Paulo dava. Aproveitem o poder do Espírito Santo e sejam sempre gratos. Bem, nossa vida deve expressar a gratidão pela salvação no Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia: sejam sempre gratos. Nessa semana vamos estudar os versos 21 até 33, quando fala o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros. O que quer dizer isso, sujeitai-vos uns aos outros? Como é que nós devemos nos sujeitar uns aos outros? Isso é, dar preferência aos outros, nos relacionarmos de uma maneira não egoísta, de uma maneira solidária. Como nós devemos fazer isso na sociedade? E especialmente, como devemos fazer isso no lar? Como deve ser a nossa vida no lar? Muitas vezes, irmãos, e quem sabe na maioria das vezes, é mais fácil você levar uma vida de cristão fora do lar do que no lar. No lar é quando as coisas se revelam realmente, e o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto. Como é que você deve tratar no lar? Como é que maridos e esposas devem se tratarem mutuamente? Como estabelecer no lar um relacionamento no Senhor? Um relacionamento no temor do Senhor. Como é que você expressa o temor do Senhor no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? A lição de hoje, irmãos, tem como título Maridos e Esposas junto à cruz. Todos, maridos e esposas. Quais são os conselhos que o apóstolo Paulo, então, vai dar a maridos, vai dar a esposas e vai dar a filhos? Conselho aos filhos nós vamos ver na semana que vem. Aos filhos e aos patrões, aos donos, aos proprietários. Vejam lá o verso para memorizar. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado com água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O conselho do apóstolo Paulo, irmãos, para os relacionamentos familiares só podia ser um: amar. Amar como Cristo amou. Cristo é o nosso grande exemplo, irmãos, nosso grande exemplo de vida. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Mas além de ser o nosso Salvador, ele é um exemplo para o nosso comportamento. Ele é um exemplo para como devemos viver. Ele é um exemplo para como devemos tratar as pessoas em geral. E é um exemplo para como devemos tratar também as pessoas da família. A unidade no corpo de Cristo, a igreja e a família. A família, irmãos, é, quem sabe, a melhor maneira de expressar a unidade. Todos unidos, unidos em Cristo. Nessa semana nós vamos estudar 3 temas principais. Primeiro, a unidade no relacionamento entre marido e esposa. Não existe, irmãos, uma unidade mais íntima, mais intensa do que entre marido e mulher. Vamos estudar também que a única maneira pela qual a família se mantém unida é estar no Senhor. Todos nós, irmãos, temos as nossas características pessoais, as nossas preferências, os nossos desejos. E fazer com que isso se junte na família é só estando no Senhor. Vivendo na família, estando no Senhor.
Mas ainda vamos ver que uma família está no Senhor, que está no Senhor, não deve experimentar abusos, adultério ou violência, pois no Senhor, marido e esposa aprendem a se respeitar e amar. Eu gosto muito deste tema, irmãos, deste tema da família. A família é plano de Deus para a felicidade humana. E nós vamos ver os conselhos que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo e que ele transcreveu e o Espírito Santo guardou para que nós pudéssemos ter ainda hoje esses conselhos para a felicidade, conselhos para a felicidade da família, conselhos para a felicidade de cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesta semana vamos estudar um pouco mais a Tua palavra. Vamos estudar a Tua palavra, porque ela quer que nós sejamos felizes, ela mostra como podemos ser felizes. E ao estudarmos o apóstolo Paulo, os conselhos que ele deu a maridos e esposas, nos ajuda a aplicá-los na nossa vida, para sermos felizes conforme a Tua vontade. Portanto, nos ajuda nesse estudo, é o que peço por Jesus. Amém. Quero desejar a todos uma feliz semana de estudo. Deus abençoe a cada um no estudo da Bíblia, no estudo da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe cada uma das famílias. Sejam felizes nesta semana.